a mais uma sexta-feira de tratamento de saúde, hoje dia 7 de outubro de 2022. Na primeira parte, nós estamos dando sequência à obra Justiça Divina, pelo Espírito Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier. E hoje iremos trabalhar o capítulo 43, que traz o título Corrigir e Pagar. Essa obra, ela veio a lume no ano de 1962, pela Federação Espírita Brasileira, porque no ano de 1961, o grupo ao qual Francisco Cândido Xavier participava na cidade de Uberaba, estavam estudando a obra Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. É a quarta obra da codificação espírita. E na noite do dia 30 de junho de 1961, o grupo abriu, na primeira parte da obra Céu e Inferno, o capítulo 7, dentro do Código Penal da Vida Futura, o artigo de número 3. O capítulo 7 da obra Céu e Inferno traz como título As Penas Futuras segundo o Espiritismo. E no Código Penal da Vida Futura temos 33 artigos proposto pela espiritualidade, a fim de que nós possamos ter um entendimento melhor acerca de como que a justiça divina ela trabalha conosco, espíritos no processo de evolução. Então nós vamos ler primeiramente o inciso ou o artigo 3 da obra Céu e Inferno, que diz assim: não há uma única imperfeição da alma que não carregue consigo as suas consequências deploráveis, inevitáveis, e uma única boa qualidade que não seja a fonte de um prazer. A soma das penas, assim, é proporcional à soma das imperfeições. Do mesmo modo que a dos gozos está em razão da soma das qualidades. A alma que tem 10 imperfeições, por exemplo, sofre mais do que aquela que não as tem senão 3 ou 4. Quando dessas 10 imperfeições, não lhe restar senão a quarta parte ou a metade, sofrerá menos. E quando não lhe restar nenhuma delas, não sofrerá mais de qualquer coisa, e será perfeitamente feliz. Tal sobre a terra, aquele que tem várias enfermidades sofre mais do que aquele que não tem senão uma, ou que não tem nenhuma. Pela mesma razão, a alma que possui 10 qualidades goza mais do que aquela que as tem a menos. Bom, esse é o artigo 3 do Código Penal da Vida Futura. O que Kardec está tratando aqui com a espiritualidade? Primeiro, ele está falando de alma. A diferença de alma para espírito, conforme vão nos ensinar a espiritualidade, e que se encontra na questão 134 do Livro dos Espíritos, é que a alma é o espírito encarnado. Então, quando nós falamos de alma, e quando lemos alma em qualquer obra espírita, a espiritualidade está fazendo referência ao espírito que está em um corpo físico. Então, nós que estamos encarnados, somos alma. Quando a alma se emancipa do corpo físico pelo processo da desencarnação, volta a ser espírito, ou retorna à sua condição primitiva. Primitiva no sentido de ser o espírito aquilo que realmente o somos, a nossa essência. Bom, e aí Kardec fala da imperfeição, que muitos de nós ainda trazemos. E ele vai dizer que ela,
A alma, através das suas imperfeições, traz consequências para ela mesma deploráveis, inevitáveis. Bom, parece meio dura essa colocação aqui da espiritualidade e do artigo 3. Mas a verdade é que todos nós, que somos espíritos em evolução, estamos trabalhando o nosso aperfeiçoamento gradativo. E esse aperfeiçoamento, ele é constante, ele é permanente, tendo em vista que a cada oportunidade que nos encontramos no corpo, nós podemos resgatar, corrigir, reparar. Por isso, Emmanuel nos traz o título da lição Corrigir e Pagar. A bênção da reencarnação é algo que nós ainda não temos condições de mensurar. Eu falo nós encarnados. Agora, quando o espírito está fora do corpo, e ele já traz essa lucidez ou essa consciência, então ele vai compreender a bênção da reencarnação. E muitas das vezes, ao chegar do outro lado, muitos corações lamentam ou trazem um arrependimento muito grande pelo fato de, quando estavam no corpo, de poder fazer algo a mais ou um pouquinho a mais do que fizeram. Porque voltarão, retornarão, se somos imperfeitos, para alcançar a felicidade, conforme Kardec coloca. A alma que tem 10 imperfeições sofre mais do que aquela que não as tem, senão 3 ou 4. Bom, mas para que a alma, ou o espírito encarnado, possa ter poucas imperfeições, há de se colocar que anteriormente a uma existência, ele teve várias. E durante essas várias existências, ele foi se corrigindo, se reparando, resgatando as suas faltas diante da lei. Então, por exemplo, se hoje eu tenho 10 imperfeições, o exemplo que Kardec traz, vamos imaginar que eu terei daqui mais ou menos 3 reencarnações para frente. Na 4ª reencarnação, dentro dessas 10 imperfeições, eu já poderei ter eliminado muitas. E poderei me apresentar em uma encarnação com apenas 1, 2 ou 3, conforme Kardec coloca. É apenas uma ideia que ele nos dá. Ok? Porque isso não quer dizer que, então quer dizer então que se eu eliminar todas as minhas imperfeições nesta existência, estarei quite? Estará tranquilo? Bom, os Espíritos vão nos responder lá no Livro dos Espíritos que por mais que nós pensamos que já nos encontramos em uma situação confortável do ponto de vista moral e espiritual, nós não avançamos ainda nem o primeiro degrau da escala evolutiva. Então nós precisamos tomar muito cuidado em acharmos ou pensarmos que já estamos assim, como se diz, né, com 2 asas, prontos para alçarmos voo ao céu. E não é bem assim. Mas também, isso não quer dizer que nós já não conquistamos valores. Nós já trazemos muitos valores. Porque se eu pegar as minhas várias existências durante a minha trajetória no plano físico da Terra, que eu não sei quantas foram, mas foram inúmeras, eu posso afirmar, sem medo de errar, de que hoje eu sou e estou bem melhor do que há 1000 anos atrás.
do que 500 anos atrás, do que a outra existência atrás. Então veja bem, essa minha atual existência é a melhor de todas, das que eu tive no plano físico. É a melhor. Assim para todos. Todos os espíritos que estão encarnados, eles se encontram na sua melhor existência. Aí muitos vão dizer assim, Adelano, que é isso? Nossa, se eu estou na minha melhor, eu não quero nem saber se estiver na pior. Porque veja bem, se nós estamos evoluindo, crescendo e autoaperfeiçoando, nós temos que observar, não é a questão física, não é a questão material, porque isso não importa para a espiritualidade. Porque o espírito, em uma existência, ele pode usufruir ou não das questões materiais. O que a espiritualidade avalia é o senso de moralidade, de espiritualidade que o espírito já conquistou. Então, nós nos encontramos na nossa melhor reencarnação, porque a nossa conquista em outras existências foi muito grande, mesmo apesar das nossas imperfeições. Mas ainda temos muito que resgatar, muito que corrigir. E aí o Emmanuel, neste capítulo 43 da obra Justiça Divina, ele vai trazer para nós alguns apontamentos para que nós possamos entender isso melhor. Ele diz assim: cada hora no relógio terrestre é um passo do tempo, impelindo-te às provas de que necessitas para a sublimação do teu destino. Então veja bem, cada hora do relógio terrestre. Bom, vamos pegar essa frase de Emmanuel. Vamos imaginar que você vai viver no corpo mais ou menos, vou pegar aqui apenas para nós termos uma ideia, 80 anos, tá bom? Mais um pouco? 80 anos de existência. É como se eu estivesse lá no plano espiritual e o meu benfeitor falasse assim comigo: ó, Adelano, você vai reencarnar? Você vai ter 80 anos no plano físico. Faça desses 80 anos o seu melhor, por favor. Porque quando você chegar aqui depois desses 80 anos, eu quero olhar dentro dos teus olhos. E eu quero que você veja dentro dos meus olhos também, meu irmão. Por que eu falo isso? Porque muitos de nós, ao desencarnarmos e chegarmos no plano espiritual, não vamos ter condições de olhar nos olhos aqueles que patrocinaram a nossa atual existência. Às vezes nós vamos chegar lá e quando batermos o olho nós vamos fazer assim. Então isso é muito sério. Aí eu tenho 80 anos de vida no plano físico. Que beleza! O dia são quantas horas? 24 horas. Aí você gasta quantas horas de trabalho? Vou tirar o sábado e domingo, tá, gente? Vou colocar só de segunda a sexta. Quantas horas de trabalho de segunda a sexta? Vamos imaginar que você tem 8 horas de trabalho. De segunda a sexta. 8 horas.
Hã? Aí são 44, são 42, são 40 horas semanais, não é isso? 40 horas semanais. Multiplicado por 4, dá 160 horas mensais. Não é isso? Coisa boa. Em um mês, você vai trabalhar 160 horas. Em um mês. Beleza, ótimo. Quantas horas você dorme por dia? 8 horas. Cada um varia, né? Varia. Vamos pegar uma média boa. 6 horas. Não é isso? 6 horas. 8 mais 6, já foram 14 horas. Do dia. Entre o trabalho, atividade e dormir. Mas entre o trabalho e dormir, você tem os seus afazeres, porque você levanta, você precisa exercer algumas atividades, né, com você mesmo, você tem a questão da alimentação, você tem uma série de situações. Então, entre essas 14 horas, estou sendo bonzinho, 8 horas de trabalho, e higiene pessoal, antes de ir para o trabalho, depois de ir para o trabalho, ok? Questão da alimentação, almoço, janta, parada para café, parada para um lanche, não é isso? Somando tudo isso, vamos colocar 4 horas, tá bom? Ou mais? 4 horas. São 18 horas. Mas vamos imaginar que você tem que deslocar da sua casa para o seu trabalho. Que o seu trabalho ele não é tão perto. Então você é bonzinho. Às vezes a pessoa desloca 2 horas para chegar no serviço e 2 horas para voltar, são 4 horas. Às vezes a pessoa tem uma mobilidade melhor, ela gasta meia hora para ir, meia hora para voltar. Ou às vezes ela não gasta nem 1 hora, minutos, dependendo do local onde ela trabalha. Mas vamos colocar que a pessoa gaste, em média, 1 hora para ir, 1 hora para voltar. São 2 horas. Nisso tudo, já foram 20 horas do seu dia. Estou sendo bonzinho, né? Do dia. Do dia. Não, eu coloquei aqui, ó, já as 4 horas. Já coloquei já as atividades, já coloquei. Eu fui bonzinho, coloquei só 4 horas. Aí sobra 24 horas, sobra 4 horas em 20 horas do seu dia. Nessas 4 horas que sobra, o que você faz? Assiste televisão, celular, zap, zap. Sim. Bom, o que eu estou querendo dizer com isso? É que o dia que nós temos é o mesmo de há 10 mil anos atrás. São 24 horas. Só que parece que hoje as coisas estão tão corridas porque as informações e tudo aquilo que a humanidade conquistou em termos de progresso material, tecnológico, faz com que o dia fique curto. E aí, a semana passa assim, gente, não fiz nada essa semana. O dia passou, eu não fiz nada hoje. Não é assim que nós falamos e pensamos? Mas se eu pegar 6 horas e fizer uma conta em 80 anos, quase que 1/3 da minha existência vai ser dormindo. Alguns é metade. Ou seja, alguns em 80 anos dormem 40 anos. Já pensaram nisso? Outros, somando fora o que dorme em 80 anos, desperdiça o seu tempo com coisas que não edificam. O que eu quero dizer com isso? Que Emmanuel nos chama a atenção que a
cada hora no relógio terrestre é um passo do tempo, impelindo-te às provas de que necessitas para a sublimação do teu destino. Então ele chama-nos a atenção de que existe um objetivo de nós estarmos aqui. Não caímos de paraquedas no plano físico. Não nos encontramos em uma família ao acaso. Não reencontramos as pessoas que passam pelas nossas vidas porque esbarrei na pessoa, encontrei com ela, é isso mesmo. Conheci ela. Não. Existe um mecanismo da lei que nós nos encontramos envolvidos de acordo com as nossas necessidades e escapa-nos o entendimento. Então, os espíritos benfeitores, que têm nos auxiliado, eles fazem isso aqui para nos posicionar no melhor caminho, a fim de que possamos ter o melhor desempenho dia a dia. Dia a dia. Agora, uma coisa eu falo para vocês. Vocês não querem imaginar a bênção que é estar reencarnado no momento de transição planetária. Porque se você desencarnar e for para o plano espiritual e for ativo para o exercício de uma atividade no bem, você não vai ter tempo para você. Os amigos espirituais dessa casa, eles estão mais do que 24 horas. Olha quantas atividades nós temos. Quantos pedidos nós endereçamos à espiritualidade. É preciso uma organização muito grande, muito ampla por parte dos benfeitores para dar conta. É preciso trabalhadores no plano espiritual para auxiliar, para ajudar. Então, que nós possamos, ao desencarnar, chegar no plano espiritual, pelo menos andando. Pelo menos andando. Para não darmos trabalho aos amigos espirituais. E chegarmos a o que eu posso ser útil? Não é o que eu posso fazer. O que eu posso ser útil? Se é que podemos ser útil ou úteis em alguma coisa, quando chegarmos lá. Mas para isso, estamos nos preparando aqui. De que forma? O Emmanuel continua. Exclamas no momento amargoso, dia terrível. Ao dia. Esse, porém, é o minuto em que podes revelar a tua grandeza. Aos detalhes que ele nos chama a atenção. À frente da família atribulada, costumas dizer, o parente é uma cruz. Tens, contudo, no lar o cadinho que te aprimora. Então, aqueles corações que estão conosco, caminhando dentro do próprio lar, são instrumentos da nossa evolução, da nossa ascensão na escala espírita. Censurando o companheiro que desertou, repetes veemente, nem quero vê-lo. No entanto, esse é o amigo ou a amiga que te instrui nos preceitos do silêncio e da tolerância. Lembrando o recinto em que alguém te apontou o caminho das tuas obrigações, asseveras em desconsolo, ali não mais ponho os meus pés. Todavia, esse é o lugar justo para a humildade que ensinas.
Quando as circunstâncias te levam à presença daqueles, mesmos que te feriram, foges anunciando: não tenho forças. Entretanto, essa é a luminosa oportunidade de pacificação que a vida te oferta. Se sucumbes às tentações, alegas, renegando o dever, seja virtuoso quem possa. Mas esse é um instante incapaz de outorgar-te os louros da resistência. Então, o Emmanuel vai traçando para nós que as experiências pelas quais temos passado são necessárias para o nosso burilamento, para a nossa pacificação interna. Toda conquista na evolução é problema natural de trabalho. É preciso trabalharmos. Mas quando a gente fala trabalho, não é o trabalho com as mãos. Às vezes, o trabalho mental exige-nos muito mais. Porque dizem os espíritos superiores a Kardec, toda ocupação útil é trabalho. Mas o que pensas? De que forma pensas? Em que pensas? Continua. Porque todo progresso tem preço. No entanto, o problema crucial que o tempo te impõe é débito do passado que a lei te apresenta a cobrança. Então, nós vivenciaremos no plano físico aquilo de que o espírito precisa, necessita para crescer, nada mais, nada menos. Retifiquemos a estrada, corrigindo a nós mesmos, resgatemos nossas dívidas, ajudando e servindo sem distinção. Tarefa adiada é luta maior, e toda atitude negativa hoje, diante do mal, será juro, demora no mal de amanhã. Então a lição corrigir e pagar, ela é muito ampla, porque é um convite da espiritualidade a todos nós. Vamos observar com mais carinho o que temos feito no nosso dia a dia. O ano está acabando. A Silmara disse assim, nas horas vagas, né? Cada um falou uma coisa. Ler um livro. Tá aí, uma ideia. Ler um livro. Quantos livros neste ano nós lemos? Ah, Adelano, eu li 2. Ótimo. Bom. Ah, Adelano, li 1. Ah, Adelano, não li nenhum. Bom, mas se você leu 2 ou leu 1, qual o nome do livro? Qual o nome do livro que você leu? Qual o autor? Do que se trata o livro? Há um ano passou, 365 dias, não li nenhum livro. Mas ano que vem eu vou ler. Os 80 anos passam como um rastilho. Chegamos no plano espiritual. Aí os amigos nos convidam. Ah, o que eu posso ser útil? Você pode ficar naquela biblioteca o tempo que você quiser e escolher qualquer obra e ler. Pelo menos 10. Para absorver. Ah, mas eu já li algumas que estão ali. Aí eles vão falar, releia de novo. Que nós possamos fazer do nosso dia o melhor dia de todos os dias da nossa existência. Então, hoje foi um ótimo dia para mim. Amanhã, ele tem que ser melhor.
E assim sucessivamente, para que quando eu sair do corpo, eu chegue do outro lado em paz, de ter feito o meu melhor. Corrigir e pagar. Por enquanto, as nossas reencarnações têm sido nessa linha, para que possamos alcançar um dia de estarmos no plano físico, onde não necessitaremos corrigir nem pagar, mas doar. Jesus não precisou corrigir nem pagar nada, mas doou de si mesmo. Que um dia possamos chegar a essa condição. Mas o nosso tempo se esgotou. Estamos agradecendo a oportunidade e rogando a Jesus que nos abençoe hoje e sempre,